Olá, muito boa noite e sejam bem-vindos a mais uma live do Projeto Mais Consciência, trabalhando para você reorganizar sua vida material e viver muito mais feliz. E hoje nós vamos continuar com o tema amor e agregando o desapego. Um tema muito rico, muito bom, que nos convém bastante fazer algumas análises a respeito, porque nós podemos estar perdendo muito de contentamento, de felicidade, de prosperidade, saúde e relacionamentos bons por estarmos por demasia apegados com uma série de condições, com uma série de pensamentos, com uma série de situações, sentimentos, todas aquelas coisas do passado que a gente pode estar agarrada. Então são inúmeras as coisas às quais nós nos agarramos e não queremos soltar de maneira alguma. Nós vamos trabalhar então com este tema bem rico e que talvez a gente nunca tenha pensado nele da maneira como nós vamos olhar, né, hoje. Nós falamos sobre o amor na semana passada, né, um tema tão gostoso, assim, tão leve, e creio que todo mundo que participou se sentiu bem, né, gostou das coisas que a gente trouxe, que nós comentamos, e com certeza cada um de nós saiu mais enriquecido e com um sentimento melhor. E o que nós precisamos hoje justamente é garantir um sentimento melhor. As notícias, né, todos os acontecimentos neste momento estão assim bastante pesadas, né? A situação é marcante, vamos dizer assim, está mexendo com o equilíbrio da maioria das pessoas e nós precisamos de encontrar uma resposta, não é verdade? Então este tema, amor e desapego, acho que vem a calhar, né? Por isso que eu estou continuando o assunto hoje, porque vem a calhar para este momento. Porque nós precisamos de ter respostas internas, nós temos que ter respostas aqui, porque do lado de fora elas não estão chegando, né? Cada dia que passa o arroxo está maior, né? O aperto está maior e o que nós estamos vendo é desequilíbrio, desespero e uma série de coisas. Mas como o nosso desejo não é ficar vibrando nesta faixa, nós não vamos mais falar nela, nós vamos falar nas possibilidades que nós temos, né, neste momento hoje, que eu considero um momento muito sagrado, muito especial, justamente por a gente estar sendo testado em demasia, né? A gente está sendo testado profundamente, diariamente, com todas as coisas, e nós temos que ter uma resposta. E qual que é o nosso desejo? Uma resposta gostosa, com tranquilidade, apesar de qualquer coisa? Ou vamos perder a cabeça? É verdade, a cada dia temos que lidar com situações e dificuldades novas. Sim, porque o tempo agora ele está exigente. O tempo agora ele está necessitando e pedindo que nós nos posicionemos de uma vez por todas e para sempre, né? De um lado que ele é gostoso, que ele é leve e que ele é fértil, cheio de promessas. E essas promessas, elas não são vãs, né? O que nós temos que entender é isso. Uma coisa são aquelas fantasias infantis, juvenis, de um mundo bonito, gostoso, aqueles sonhos, né? Príncipe encantado, carruagem, Cinderela, né? Usando a linguagem figurativa. E sonhando com um mundo bom, sonhando com um mundo justo, sonhando com tantas coisas, mas não fazendo nada para acontecer este mundo. Não é assim? Então as dificuldades estão chegando sim e cada vez mais fortes, né, para que nós desenvolvamos características e desenvolvamos as nossas potencialidades para termos as respostas adequadas. E a gente, se Deus quiser, né, vai acabar concluindo que é tudo muito mais simples do que a gente imaginava.
E nós temos que começar comentando que a alegria e o amor, elas são a essência da vida universal, né? O todo é alegria, o todo é amor, o todo é harmonia. Ah, Cristina, mas por que que se o todo é assim, a gente não vive essas coisas e não está vivendo bem? Ué, muito simples para entender, né? Imagine que a gente vê uma situação ali na esquina e então nós damos as costas para ela, mas a situação está lá acontecendo, mas nós não estamos vendo porque estamos de costas para aquela situação. Então, logo eu resolva voltar o meu olhar para a esquina, provavelmente eu vou começar a enxergar o que está lá, talvez eu me aproxime, né? Talvez acabe me envolvendo. E as coisas do amor são assim, a gente está de costas para as coisas do amor. Na verdade, a gente está de frente para os problemas, para as dificuldades, então nós só temos olhos para as questões da vida material. Isso é simples para entender, não é? Só que a vida material, da maneira como ela está hoje está meio pesada, né? E a gente não está sabendo muito bem como sair desses tumultos, porque a gente está de costas para o outro lado, né? A gente não está olhando para a alegria e para o amor e para todas as bênçãos e para todas as maravilhas. A gente está olhando só para todo desequilíbrio. Então, muito fácil, né, para a gente falar que está tudo difícil, que está tudo ruim, que não tem solução, né, que imagina agora tudo fechado. Então, as pessoas não têm mais criatividade, né, não sabem descobrir uma forma nova de olhar para as situações e uma forma nova de lidar com elas. Por quê? Porque a gente está de costas, né, para as coisas que poderiam falar ao nosso coração e nos indicar caminhos criativos e muito bons. Amigas, a situação é assim, o que vai permitir a nossa vida boa, tranquila, alegre, né? A nossa transformação para melhor é a gente justamente olhar para o lado melhor da vida. Então, eu contei uma vez para vocês que uma pessoa que foi passar uns dias na praia se sentiu assim muito contente quando viu que estava de frente para o mar, uma pessoa que estava revoltada, e falou: nossa, que beleza, finalmente o Brasil está nas minhas costas. Então, a maneira de ver a vida, eu ponho o Brasil para minhas costas, né? E olho para o mar e todo problema fica para trás. E nós estamos fazendo a mesma coisa com tudo que é bom. A gente joga para as costas e fica olhando para frente o que está ruim, né? Então, aquela criatura, ela estava revoltada com o país e ela resolveu dar as costas para o país. E nós parece que estamos revoltados com a divindade, com o amor, com a alegria, com o contentamento, e resolvemos dar as costas também, né, para essas realidades que são muito mais leves, muito mais gostosas, e de forma que as nossas colheitas não podem ser as melhores, né? Então, como que fica uma situação dessa? Fácil para compreender, porque realmente se nós nos esquecemos de diariamente nos voltar, né, para esse lado interno e espiritual, que é onde existe toda a fonte, né, que jorra a inspiração para que a gente seja criativo aqui na vida material, não, nós fazemos o contrário. Nós ficamos olhando apenas a realidade que é dura, que é difícil, mas a realidade, ela está nos inspirando, não a criatividade de que vou achar um jeito, mas a cabeça baixa e a pegada à derrota. A gente olha e fala, não tem jeito. A gente olha novamente e fala, não tem jeito, cada dia pior. É ou não é? Não é assim que está acontecendo conosco? Então, nós somos levados a achar que tudo está tão complicado e tão difícil que não nos é possível achar
uma maneira de olhar e de lidar com toda esta situação. Então nós estamos apegados com o lado negativo. Só temos olhares para o lado negativo, e isso é muito interessante, porque quanto mais eu foco negativo, mais eu jogo isso para quem está do meu lado e está na minha frente. Então todas as pessoas estão jogando e espelhando, né, ao mesmo tempo, apenas o desespero, o medo, né, todas as angústias que estão envolvendo agora essas limitações todas, porque a limitação ela não está ficando só dentro de casa, né? Ela está ficando dentro de nós também. Então a limitação do positivismo cada dia é maior, a limitação das esperanças, da confiança no porvir cada dia é maior, e aí nós temos que nos ver com isso. Nós vamos escolher. Então eu convido vocês neste exato momento a escolher. Eu vou ficar e sucumbir, né, deste lado, vou sucumbir e ficar deste lado, ou eu vou escolher o lado que é criativo, o lado que é tranquilo, que é alegre, que está acima dessas situações e que tem respostas para ela. Se nós, neste momento em que nós estamos aqui reunidos, tratando destes assuntos, nós estamos falando de força interior, de maneiras de lidar eficientemente com a vida. Nós não estamos aqui brincando e nem fazendo um capítulozinho de novela, né? Nós estamos estudando um capítulo do livro do livro que ensina a gente a lidar com as situações quando elas chegam. Que o certo, o correto é eu usar toda a inteligência que me foi dada para captar inspirações do mundo espiritual e ajuntá-las aqui com todas as nossas experiências, com todos os nossos momentos e encontrarmos uma resposta adequada para cada condição. Então vocês veem, nos é dada essa possibilidade e essa chance. Desde o dia que o homem foi criado, ele foi criado com este aparato, com um cérebro, todo um sistema neurológico, né, nervoso, neurológico, capacitado para colher as coisas que vêm do externo para dentro via órgãos do sentido, de organizar toda essa informação, toda a experiência que a gente tem, catalogar, não é? E, enfim, a nossa mente ela é capaz de juntar todas as informações num todo coerente, mas ela não é capaz de nos transformar. Quem nos transforma é o nosso lado espiritual que lança mão de toda essa condição para nos trazer as inspirações adequadas. Então, o que faz a gente se transformar é o nosso contato espiritual com a alegria, com o amor, né, com a leveza, sabe? Assim, neste momento tão complicado, se a gente tirar aquele tempinho para ficar no silêncio do nosso ser e usar este momento para faxinar, né, e jogando fora da nossa mente as preocupações, os medos, todos aqueles bloqueios que vêm lá do passado, porque agora não dá tempo mais de ficar guardando essas coisas. Elas estão nos machucando, elas estão fechando a nossa inteligência, elas não estão nos ajudando a encontrar reações. Vocês com certeza estão concordando comigo, não é? Assim, do momento que eu opto descer da alegria, do amor, da criatividade para a dor, para o sofrimento, para o não tem jeito, nós estamos então nos atirando a uma situação que não tem resolução, né? Será que nós estamos assim com uma abertura suficiente para olhar que nós estamos apegados ao medo, né? Ao não tem jeito, essa situação é complicada demais para mim, mas ela não importa que ela seja complicada para mim, simples mortal, mas para a divindade que habita aqui, não é nada, né? E se eu olhar para todas essas coisas com o meu olhar de humana, realmente eu não tenho solução para ela, né?
Mas se eu olhar para toda essa situação com o meu olhar divino, da centelha que habita aqui, com certeza eu começarei a vislumbrar maneiras, né? E nós vamos comentar mais à frente uma forma bem interessante da gente trabalhar este momento agora, né? Mas então nós vamos começar soltando as amarras que nós temos, né? O que eu preciso soltar, Cristina? As amarras. Quais são as amarras? Todos os pensamentos e as crenças negativas e limitantes, né? Ah, não tem jeito, ah, é muito difícil, ah, tá muito custoso, é muito arraigado, quem sou eu, né? Essa situação precisa de uma guerra, é só matando mesmo. Então, esses pensamentos, eles ficam povoando a nossa mente. E aí a gente começa a ver os sofrimentos aumentando ao nosso lado, e aí a gente começa, né, a comer unha, né, começa a ter ansiedade, Nós precisamos soltar essas coisas. Ah, mas como que eu solto uma ansiedade, como que eu solto um medo, como que eu solto uma tristeza, né, a perda de pessoas queridas com esse diagnóstico aí, como que eu solto isso, como que eu não tenho medo de sair na rua? Não, nós só temos medo e nós só estamos nos entregando ao desespero, à descrença, porque a gente está somente com os olhos voltados para a realidade material. Nós esquecemos da realidade espiritual. Eu sempre tenho trabalhado isso aqui, né, gente? Quanto mais apego a gente tiver ao medo, à preocupação, às dores, aos complexos, né? Porque nessa hora, o que acontece? Toda aquela bagagem que a gente tem do passado, os traumas, os bloqueios, as coisas da infância, né? As questões familiares, todas aquelas coisas que a gente sofreu bastante por elas, se a gente não conseguiu resolver, tudo isso vem misturado agora com um senso assim de não tem jeito. Como eu, ao longo da vida, não consegui resolver todas aquelas situações, a gente fica com essa sensação de que não há realmente jeito, né? Há 2 semanas estou tão ansiosa que arranco meu esmalte das unhas das mãos. E é mesmo, a gente fica lá, né? Então, quando a gente está com essa ansiedade toda, a primeira coisa é perceber que está, né? E eu estava pensando que eu tenho que parar com isso. Então, a primeira coisa é essa, não é, Dandara? Eu observar que, nossa, eu estou tão ansiosa que eu não consigo nem deixar meu esmalte, eu vou arrancando ele, né? Esse é o primeiro contato com essas coisas. Não é para eu desesperar, é para eu entender que isso está me contando que eu estou aflita com essa situação, né? Que eu estou aflita com tantas outras coisas que me aconteceram, que aconteceram aos demais, porque a gente não sofre só com as nossas coisas, a gente sofre com as coisas das pessoas também, sejam elas conhecidas, queridas ou não. Nós não temos estômago para ver, por exemplo, uma cena violenta e não sentir nada, não é? E isso que nós precisamos aprender, né? A ter uma neutralidade diante de todas as coisas. E só tem um jeito de ter neutralidade, né? Diante de todas as coisas. É eu desapegar de ter dó, né? De ver, achar que isso é injusto, achar que isso é demais, que não cabe isso mais. Nós julgamos tantas coisas, nós condenamos tanto. Será que à medida que eu estou tirando o esmalte da minha unha, né, ou que eu estou aflita com alguma coisa e saio quebrando tudo por onde eu passo, cheio de estabanação, né? Ou então eu fico com esse comportamento ansioso de comer demais, quem gosta de fumar fica fumando, quem gosta de beber fica bebendo, todas as fugas. Como que eu vou olhar para essas coisas? Eu vou olhar com carinho para isso. Eu vou falar assim, nossa, realmente eu estou neste nível. Né? Olha como que eu estou, olha o meu estado, está deplorável. Mas eu digo isso não é para eu aumentar a minha tristeza, nem a minha depressão e achar que não tem jeito, não, é reconhecer. O primeiro passo da cura é eu me conscientizar, né?
Então eu preciso me conscientizar que eu estou tirando todo o meu esmalte de tão ansiosa que eu estou. Nossa, eu estou ansiosa mesmo. Daí, olha o quanto que vale uma informação. Se eu sei que eu percebo que eu estou ansiosa, seja pela unha, seja por qualquer outro vício ou dependência ou comportamento esquisito, né? A primeira coisa que eu vou fazer então é compreender que eu estou sim em desequilíbrio, que eu estou sim com esta aflição, que eu carrego sim este bloqueio, né? Aquele bloqueio, aquela dúvida, aquele medo, aquelas preocupações todas. Então a primeira coisa é reconhecer, não é? Quando eu reconheço, pode notar que a calma começa a acontecer. E a gente tem essa possibilidade de se equilibrar, porque todas as vezes que a gente se encontra com ansiedade, vocês podem reparar que a respiração está muito curta, né? A gente não respira daqui, não deixa passar o ar, sabe? Ô Sheila, bem-vinda! Então, à medida que a gente percebe que está num estado desequilibrado, pode observar que a respiração está muito curta. O ar não entra, não oxigena o sangue e não vai oxigenar o cérebro. Então, o remédio mais barato e o mais eficiente está dentro de nós, com a simples consciência de que as coisas estão dessa forma, mas eu quero me libertar, então eu vou começar a respirar, né? À medida que a gente respira com mais profundidade, por isso que o uso do paninho é inadequado, porque me impede de oxigenar meu sangue e meu cérebro, né? E eu vou ficar mais suscetível ainda ao medo e a todas as coisas. A gente fala, o povo não acredita, isso é comprovado já, gente, né? Mas então, voltando, se eu respiro plenamente, né, me dou a chance de parar, de respirar, o que eu vou compreender? Eu vou compreender que eu melhorei. E se eu tornar isto um hábito, né, de todas as vezes que eu entrar em aflição, eu reconhecer que entrei em aflição, qual que é a aflição que eu estou tendo e começar a respirar, cada vez que a gente expira, deve expirar pela boca, né? Até o estômago fechar, tá? Porque, segundo ensinamentos, né? Quem já leu o Osho, gosta de ler o Osho, já falei isso, estou repetindo porque o momento está pedindo que a gente tenha possibilidades à nossa mão, sem depender de medicamentos, né? É que o nosso estômago da metade para baixo, ele armazena essas emoções todas pesadas que a gente não digeriu. O estômago não é o órgão que faz a digestão do alimento. Então, energeticamente, ele também digere as experiências. E aquelas que nós não digerimos, elas ficam armazenadas da metade do estômago para baixo, segundo as explicações do Osho. Mas muito interessante, eu não me contento de ter uma informação e não experimentar. Então eu comecei a experimentar, né, a respirar pelo nariz e a expirar pela boca, até o estômago fechar assim, se isso for possível. E a gente vai fazendo isso e se tiver paciência, ainda imagina saindo pela boca um ar meio cinzento, como se estivesse realmente trazendo toda aquela negatividade lá de dentro. Eu não ensino para vocês, sabe, amigas, o que eu não pratiquei, não. Tudo que eu falo aqui, eu pratiquei e eu obtive resultado. Por isso que eu resolvi vir às quintas-feiras, dar esse tempo para trazer informações que ajudem vocês a resolverem essas coisas do dia a dia, não é? Então imagine, se a gente está com uma respiração melhor, se a gente liberou o estômago de todas essas coisas que estavam lá nos amolando, o que vai acontecer? O sangue está oxigenado, o cérebro ficará mais oxigenado e a nossa compreensão abre. E quando a respiração está tranquila, que a gente se acalmou e que a nossa intuição
encontra campo, né, para nos trazer inspirações, nós começamos a encontrar soluções variadas. A nossa criatividade começa então a funcionar, não é? E nós precisamos entender que a criatividade, ela é uma habilidade de juntar coisas que a gente já viu, que a gente já ouviu, que a gente intuiu, né? E relacionar todas essas ideias e todas essas coisas que a gente já aprendeu com tudo que está acontecendo, a gente começa a encaixar, não é? Coisas e começa a despontar, começa a encontrar caminhos começam a despontar para nós. Assim, se nós reconhecemos que o desapego de todas as coisas que nos afligem é algo interessante, porque nos libera a intuição, nós então, com certeza, vamos nos dispor a... Notamos que a ansiedade chegou, que a aflição chegou, que a preocupação chegou, respirar, né? Vamos expirar pela boca até sair todo o ar. Quando a gente inspirar novamente, a gente pode até falar a palavra luz, né? A gente pode falar a palavra solução, a gente pode falar a palavra felicidade, alegria, aquilo que estiver necessitando. Quando nós inspiramos, nós podemos pensar naquela palavra, né? E ao expirar, a gente vai expirar todas as coisas ruins que estão lá. É um procedimento que todo mundo pode fazer a hora que precisar. Mas o que eu percebo? As pessoas têm preguiça, eu não sei vocês que estão me ouvindo agora, mas as pessoas têm preguiça. Acreditam nisso? Ou não acreditam? Gente, mas se eu não acredito, o que me custa experimentar? O que me custa experimentar para tirar uma prova, né? Se a gente tem uma coisa comprovada, é muito mais fácil, mas se eu não tenho provas de outros, eu vou comprovar para mim. Então, essa é a diferença das pessoas que saem de seus problemas, das pessoas que não saem. Né? Tem pessoas que ficam cozinhando a mesma questão anos, porque elas não estão dispostas nem a buscar informações de como fazer a liberação, nem como fazer a resolução, e muito menos de praticar, né? Porque se tem um conhecimento, a primeira coisa que a gente vai fazer é pôr em prática, porque saber não é fazer. E essa questão do amor e do desapego, ela é puramente prática, né? Que não adianta eu saber e não fazer, né? Remoendo a vida inteira. Ângela, isso é a coisa mais comum no ser humano. Muitas vezes a gente não tem coragem de falar com as pessoas, não tem coragem de ter uma reação mais forte ou mais firme que sinalize, né? Então, a gente... Oi, Laura, bem-vinda. A gente fica a vida inteira envolvida com aquela situação porque não olhou para ela com o desejo de falar, poxa vida, tá na hora de eu acabar com isso. Porque se eu falo, tá na hora de eu acabar com isso, é sinal que eu me dispus a fazer o que for necessário. Mas se eu fico enrolando e nunca acho essa hora de acabar com isso, é porque eu não me dispus. Ou porque eu não sei como, eu não descobri que eu preciso ir atrás de informações, atrás de pessoas entendidas. A gente nem sempre quer ouvir uma pessoa entendida, mesmo porque, olha que interessante, a gente é apegado com aquela coisinha da acomodação, sabe? Que, né, eu gosto de falar daquela coisa da Cristina Caio, que é um monte de merda, né? A pessoa não sai de lá porque lá é quentinho. Gente, a gente é acomodado muitas vezes, porque temos que sair de uma zona de conforto para ir buscar uma informação, uma consulta, uma consultoria, né? Dependendo do assunto que for, mas nós não nos dispomos, né? Então fica muito complicado viver no tempo que a gente está hoje, se não houver uma disposição interna de deixar para lá toda essa coisa arada que abaixa a nossa energia, né? E de falar, chega, mas é de uma vez por todas mesmo que nós temos que falar, chega. Sabe, não dá para ficar cozinhando mais.
Então, o desapego hoje é fundamental. Se nós não nos dispusermos a deixar todo o besterol de lado e criar uma alma nova aqui, porque nós vamos ter que enfrentar um bicho cada vez maior agora, né? Por uns tempos aí a gente estará enfrentando, porque vocês veem que a cada dia a coisa está mais arrochada, não é? E isso é um teste para nós. Agora, a pergunta: eu quero vencer esse teste? Eu quero sair disso com dignidade, né? Sem ter vendido a minha alma ao diabo, sem ter apelado de maneiras que não são as melhores. Eu quero sair disso tudo com a minha cabeça erguida e com boas condições? É óbvio que a gente quer. Então, se eu quero de verdade, isso vai me colocar com a disponibilidade não só de buscar informação. Por isso eu admiro vocês que estão aqui toda semana me ouvindo, né? Eu não sou a maior sabichona do mundo não, mas eu gosto de estudar aquilo que resolveu minha vida. Eu sempre gosto de trazer para os demais, porque se foi bom para mim, é bom para os outros. Então, olha, realmente, parabéns a vocês que estão aí procurando ouvir alguma coisa que possa abrir um caminho, né? E beleza, vamos para frente. Então, desapegar dos bloqueios lá de trás, das amarguras lá de trás, das dificuldades dos relacionamentos, sabe? Porque tem uma questão que é o seguinte: tudo isso que a gente está vivendo não é para a gente querer ficar livre dessas coisas, é para a gente resolvê-las. Ficar livre é muito fácil, então a gente quer dar as costas, deixar para trás e ir, mas ficou sem resolver. Não adianta, porque se eu deixei sem resolver, aquilo vai me alcançar novamente. Então, só há uma solução para nós, que é a resolução. Tem que ter disposição de correr atrás e não ficar chocando a vida toda. Agora, olha, isso mesmo, olha que belo o momento que eu falo: nossa, não é que eu ando chocando todas essas coisas? É muito lindo, essa hora é muito linda, né? Quando a gente se dá conta de que está chocando, que se acomodou porque não encontrou facilmente uma solução. Talvez a gente não tenha descoberto antes que a gente tem aquilo para resolver, não é para querer se libertar, porque nada vem para nossa cabeça assim, né? A Deus dará, não. As coisas vêm para nós, nós nascemos com elas para serem resolvidas. Não podemos sair dessa vida sem tê-las resolvidas. Então, por isso que ficar chocando não vai adiantar, não nos liberta e não acaba nunca. Então, eu tenho que parar de chocar e eu tenho que me decidir. E a hora da decisão, ela já está passando, gente. Nós já tínhamos que ter tido decidido, né? Vamos abandonar ou não vamos? Todas as coisinhas que estão aí, que são as pedrinhas nos nossos sapatos. Vamos começar a olhar todas elas para resolver? Né? E aí, ó, é de A a Z. Se a gente pegar uma família, né, tem de tudo numa família. Tem o que trabalha, o que não trabalha, o que bebe, o que não bebe, o que bate, o que xinga, o que grita, né, o que não quer saber de nada. Tem o que se mata de trabalhar o dia inteiro. Tem de tudo em todas as famílias, não é? Então, é pra gente olhar para resolver o que está lá para resolver. Não é para querer se livrar, não. Nem para deixar ali do ladinho, né? Arregaçar as mangas. Mas eu não sei o que fazer. Não sabe não? Vamos procurar. A gente tem livros para ler, tem aulas para assistir, tem palestras, tem vídeos. Esse celular hoje na nossa mão é uma riqueza, porque está cheio de material informativo, né? Então nós vamos buscar as informações que vão nos ajudar a sair dessas condições, né? Então agora eu vou tomar um pouquinho de água e vou falar uma coisa interessante. A primeira coisa que a gente perde, eu falo isso sempre, essa não é interessante, mas porque todo mundo já ouviu. A primeira coisa que eu falo é que a gente perde a fé tão logo as coisas comecem a ficar difíceis para nós e nós não vemos solução para elas, a gente começa a desanimar, perder a confiança.
Perde confiança em si, perde confiança na vida, perde confiança no futuro, e daí, bom, daí a gente só vai ter mesmo atropelos, não é? Então, se eu não tenho fé, eu já saí perdendo e eu já não tenho mais a autoconfiança que eu teria, não é verdade? Então vamos resgatar a fé, não é, minhas amigas? Porque é através dela que nós vamos sair dessas situações. Né? A gente não vai acreditar que tem um Deus lá em cima jogando raios na cabeça de um, bênçãos na cabeça de outro, porque isso não é verdade. Né? Deus é aqui dentro e toda a força criadora que Ele tem está em cada um de nós. Então a primeira coisa, a gente vai se aquietar. Não foi o que eu disse? Vamos respirar fundo, vamos expirar pela boca toda aquela coisa que está lá guardada, até que a gente se sinta livre, né? A hora que a gente se sentir livre, a gente vai estar em conexão com a criatividade divina que está em nós, né? Aí fica bem mais fácil para fazer as coisas, né? Porque o que virá aqui são inspirações e maneiras de fazer as coisas, que eu abraço ou não. Né? Que eu sigo se eu quiser, porque se eu não quiser também. Então o que costuma acontecer? As pessoas não praticam as coisas espirituais. Então as orientações que primeiro resolveriam a vida, elas são espirituais, são pensamentos elevados, muito ricos e que contém neles a própria solução. Uma palavra, quando ela dita com força, né, com a entonação certa, com o entusiasmo que lhe é devido, ela já começa a gerar um efeito, né, na vida material. Então, agora, adianta a gente acender uma velhinha e falar: oh Deus, oh Senhor, oh Maria, oh Jesus, não sei o que, me dá paz, me dá paz, me dá paz. Será que é assim mesmo? Porque permanentemente o mundo espiritual está jogando essas coisas para nós e nós estamos de costas para ela. O que nós precisamos fazer é dar à frente, não é assim? É olhar de cara, é olhar para aquilo ao invés de fingir que não está vendo, né? Porque as bênçãos, elas são iguais para toda criatura. E basta que eu me conecte com ela. Assim que eu perceba, né, que eu estou em aflição, eu busco me acalmar, eu vou respirando, me aquieto, daí eu já fiquei calma, ponto, né? Daí, aquilo que eu preciso resolver, eu vou buscar a palavra, né, que eu vou resolver. Então, a gente está numa situação hoje coletiva de muito sofrimento, não é? O que é que nós precisamos aqui na humanidade, em primeiro lugar? Não é a paz, né? Quando nós estamos nos sentindo em paz, nós temos uma habilidade muito maior de mover a energia construtivamente, porque nós vamos fazer isso de forma equilibrada, né? Então fica muito mais fácil. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar a calma de volta. É buscar a nossa paz interior. E eu já fiz essa experiência muitas vezes com assim, resultados bem interessantes. Não raro, né, nós passamos por situações que a gente percebe uma desavença na rua, na vizinhança, no trânsito, em algum local onde a gente esteja, né? O que eu faço? Eu comecei a perceber que funciona muito bem. Então, se eu puder me retirar, eu me retiro, né, da presença dos demais, senão eu me silencio e fico mais ou menos alheia àquelas coisas do local, entro para mim e eu falo: o mundo está em paz e eu também. E eu repito: o mundo está em paz e eu também. Mas eu repito com sentimento de paz, não é? Porque se eu respirei, se eu me acalmei, eu me senti em paz, então aí eu começo a dizer que o mundo está em paz e eu também. Eu deixo crescer isso dentro de mim. Ora, isso crescendo dentro de mim, isso começa a agitar
ou a acalmar, agitar o mar da energia, né? Porque agitar no sentido de realizar uma interferência ali, né? Então, quando eu começo a entrar nesse estado de calma, as coisas que estão ali agitadas, elas começam a se acalmar. Então, eu comprovei isso muitas vezes. Agora, a questão é a seguinte: se eu ficar repetindo da minha boca para fora, nem eu me acalmo, eu não consigo acalmar nada no entorno. Mas à medida que eu começo a respirar equilibradamente, eu já começo a fazer com que o ar ele também entre nesse esquema de uma respiração tranquila, né? E isso começa a alcançar os demais. Então, uma única pessoa equilibrada, ela equilibra um ambiente. E de posse da calma, as pessoas elas ficam com soluções muito mais pertinentes. Então, este é o começo do nosso trabalho, sabe? Então, aí, o mundo hoje, do jeito que está, com tanta confusão, existe essa prática que vocês podem fazer, né? Então, vocês reparam, para a gente entrar nesse estado de eu estou em paz, o mundo está em paz e eu também, eu precisei abrir mão aqui dentro de mim de toda preocupação, de todo medo, de toda angústia, de todo julgamento. Porque, por exemplo, se você tem um vizinho brigando, quebrando o pau lá com a esposa, você não tem que ficar julgando, né? Que ele é isso, que ela é aquilo, porque bebeu. Você não tem que ficar. Você tem que esquecer dessas coisas todas, desapega disso. A sua tarefa naquele momento é entrar em sintonia com a energia da paz, da alegria, né? Da tranquilidade, porque senão você não consegue criar modificação alguma, sabe? Assim é que muitas vezes eu consegui, eu não, né? Por participar do mar que existe de calma, de luz, de alegria, trazer isso para cá, para dentro de mim, eu consigo fazer ir para o meu entorno. Isso está à disposição de qualquer criatura, né? Agora, esses dias, né, eu tenho observado que a agitação está muito maior, né, com a questão aí da onda roxa e carros na rua controlando as pessoas, né, a polícia, não sei mais o que, e fechando o supermercado e não deixando comprar isso nem vender aquilo. As pessoas estão ficando cada vez mais restritas, né, e está havendo uma agitação no mar da energia, né? Então existe um ensinamento do Joel Goldsmith, eu não sei se vocês conhecem, né? Ele era um palestrante, um pregador, ele era um curador, na verdade. Então ele fez curas imensas, né? Pela prática que ele tinha de se colocar assim, né? Em paz. E então fez muito, vamos dizer, milagres, né? Uma pessoa equilibrada acalma todo o ambiente. Então, a gente tem essas experiências. A gente vê quando uma pessoa está tranquila, as coisas ali do lado dela realmente. Então, eu preciso desejar estar tranquilo, né? E eu aprendi também com Joel Goldsmith uma coisa que ele chama que é de praticar a presença. Isso que eu relatei aí, com o mundo está em paz, eu também, é uma forma de praticar a presença divina, que ela é pacífica, né? Ela é pacífica, ela é alegre. E ele deixou uma frase também, assim, que eu acho pertinente demais. Então, a situação nossa hoje, que está muito, mas muito pesada, né? Angustiante e tudo mais, carregada, a gente pode usar a frase dele. Ontem, o dia todo, eu fiquei trabalhando com aquela frase e eu me senti tão feliz e eu dormi tão bem essa noite. É assim, olha, nem por força, nem por violência, mas pela graça divina. Tudo isso se torna nulo e vazio. Senhor, eu sou teu universo espiritual completo e total.
Não é muito interessante? Então, nem por força, nem por violência, que é tudo que está acontecendo aí. A gente sendo forçado a fazer isso, fazer aquilo, né? A gente sendo impedido de viver isso, de fazer aquilo. Quanto sofrimento que está gerando isso aí na humanidade toda, não é verdade? Então, nós queremos que isso se transforme em nada, e não que se transforme em guerra, em sofrimento. Nós queremos que isso seja esvaziado dessa coisa, né, que está angustiando todo mundo. Como que nós vamos fazer? Nem por força, nem por violência, mas pela graça de Deus, tudo isso se torna nulo e vazio. Senhor, eu sou teu Espírito, completo e total, gente. E isso tem uma força tremenda sobre nós e certamente influencia toda a situação, né, ao nosso entorno. Então, vamos trocar, né, as nossas aflições pelos momentos de tranquilidade. Já que a gente tem que ficar amarrado dentro de casa mesmo, né? Porque se você sai para a rua tá tendo confusão, né? Se abrir o comércio é preso. Então, vamos ficar quietinho dentro de casa, sabe? Tomando o solzinho da janela, né? Não pode deixar de tomar o sol, nem o ar puro. Então, a gente fica ali quietinho, né? Em vez de ficar degladiando, brigando com o marido, com o filho, com o vizinho, com o menino, né? Vamos pensar nessas coisas. O mundo está em paz, eu também. O mundo, pode pegar o terço, sabe? O mundo está em paz, eu também. É gostoso, eu preciso viver. O mundo está em paz, que delícia. Eu também, que coisa boa. Então a gente vai criando esse sentimento, vai criando, ele vai crescendo, ele vai crescendo. A mesma coisa, nem por força, nem por violência, mas pela graça de Deus, tudo isso se torna nulo e vazio. Né? Senhor, eu sou o teu universo espiritual completo e total. A frase é assim, né? Tá, gente? Então o desapego, ele é super importante, é o que a gente precisa de fazer agora para liberar, né, o espaço todo aqui do nosso coração para um sentimento gostoso e sadio, para gerar a transformação que a gente quer lá no mundo. Então a primeira transformação, ela tem que vir dentro de nós por um pensamento, né, que gera um sentimento bom aqui, e esse sentimento é o que vai magneticamente trazer de volta para nós. Então nós ficaremos em paz e de nós sairá para o todo a paz que a gente precisa, né? Então nós sabendo como o todo funciona, tendo conhecimento real de como é o funcionamento das nossas questões aqui, da nossa vida, né? Nós podemos ter as ações certas. Vocês estão de acordo, né? Então, se a gente não tem as informações necessárias, nós temos que correr atrás. Agora, hoje está muito perigoso, porque fake news, né, notícias falsas, elas pululam. Então, a gente tem notícias que são verdadeiras e a gente tem notícias que são falsas. Só que a pessoa que não tem o hábito de estudar e de pesquisar, ela não sabe muito bem discernir quem que está mentindo e quem que é quem. Sabe, porque o pessoal da mentira, eles têm uma capacidade de convencer que é impressionante. É um teatro. Nossa, eu tenho ouvido também noticiários, entrevistas, e eu fico impressionada como é fácil, né, iludir o povo, pessoas que são inteligentes, que têm um raciocínio rápido, que vão jogando todas aquelas informações de uma forma que não dá tempo nem do outro pensar. E se a gente não estiver atento, a gente vai embarcar. Então, o que hoje é pedido para nós? Que a gente estude por nós mesmos, em fontes seguras e buscando as informações que nós precisamos para não entrar em colapso. Ok, gente? Então, buscar a informação correta por nós mesmos, porque não está dando para confiar em tudo que está saindo por aí, tá?
Tá, e aí, o que é que vai acontecer, né? Eu andei colocando durante a semana e viva a liberdade, e viva o contentamento, e viva a paz, porque é isso que nós teremos, tão logo a gente aprenda a deixar para lá o que não nos faz bem e começar a adotar o que nos faz bem. Então, o fato de desapegar de todas as coisas que a gente já comentou e o fato da gente se apegar, então, né, com as coisas elevadas do espírito, que são o discernimento, a alegria, né, a paz, o amor, né, tudo que eleva, né, a pessoa e o sentimento cresce e fica bom, a gente optando por este lado, nós vamos conseguir dar volta no que está por aí, tá? Como, Cristina? Olha, como ele vai surgir à medida que as pessoas conseguirem restabelecer a paz interna, né? Porque de tanto a gente passar de um para o outro, vocês devem também passar essas informações, né? Para os seus familiares, para os amigos, vocês devem compartilhar a live, vocês devem convidar pessoas para ouvirem também, não só a mim, mas a todas as outras que estão trazendo essas informações, porque a gente vai formando um todo coeso e vai criando um ambiente mais pacífico. É conhecido que quando uma porcentagem da humanidade, que por volta assim dos 30% ou 33%, né, esse número ele é um número bem inspirador e expressivo e significativo, quando 33% da humanidade tiver alcançado essa capacidade de fazer essas coisas e de estar realmente veiculando a luz, a paz e a alegria, todo o resto da humanidade vai aderir, sabe? Isso é uma informação que está, né, na filosofia hermética, nos estudos de metafísica, por isso que é importante a gente estudar para entender. E por isso que nos é dado a tarefa de fazer essa transmissão dessas informações para chegarmos a essa porcentagem que vai fazer a virada. Caso contrário, a gente não encontre, né, não consiga fazer crescer a este ponto, provavelmente a Terra vai de novo, né, como foi na época da Atlântida, ser aí destruída pelas bombas nucleares. A gente está correndo esse risco. Eu estou falando isso para sentirem medo? Não, para sentirem vontade de aderir ao time da luz, né, ao time da fé, ao time da paz, ao time da confiança, que é o que vai fazer a transformação acontecer. Quero agradecer a vocês, né, a presença e o apoio de sempre, tá? E desejar que tenham um bom fim de semana e que fiquem em paz. Todos fiquem em paz. Até a semana que vem. Obrigada.